momento? Parou o teu áudio. O meu áudio parou? Opa, voltou. Voltou o áudio? Agora voltou. Bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Virada. Eu atendo muita gente que está saindo do mercado corporativo, né? Está saindo do emprego e está pensando em empreender, está pensando em começar um negócio. E essas pessoas têm muitas dúvidas, têm muitos medos, né? Não sabem direito o que espera, né? E aí, para tentar ajudar, o que eu resolvi fazer? Montar esse podcast aqui, onde eu chamo meus amigos que já empreendem há muito tempo, para dizer como é que é esse mundo, né? Como é que funciona esse negócio de empreender, de trabalhar por conta própria, né? Eu mesmo comecei a empreender antes dessa palavra empreender virar moda, né? Na minha época era trabalhar por conta. Então eu chamo meus amigos aqui para contarem as suas histórias, para tentar inspirar quem está pensando em começar um negócio próprio, né? Para ver se, né, de repente pega algum tipo de inspiração, né? Enfim, eu estou tentando ajudar dessa forma aqui. E hoje eu tenho um convidado muito bacana, que é o Sérgio Lobato, que está aqui com a gente aqui. Sérgio, tudo bom, cara? Obrigado por aceitar meu convite aqui, de estar participando aqui do PMEcast. Eu que agradeço, professor. Estamos aqui, né? Se eu puder compartilhar e ajudar, né? Dar uma luz aí para quem está começando, contando um pouco das agruras, das diversões. E no meu caso, eu acho assim, acho que eu vou ser o Poliana do grupo, porque para mim tudo é muito divertido, mesmo o perrengue. Então, eu vou levar meio que tentar mostrar que não é fácil, né? Mas é muito divertido quando você se reconhece como parte da piada. Então, vamos rir todos no final. Pronto. Legal. Você empreende há quanto tempo? Então, eu sou médico veterinário e eu me formei, estou indo para 30 anos de formado, né? Só que eu acho que eu também não sou do tempo nem do empreender, nem do trabalhar por conta. Eu acho que eu ainda sou mais jurássico, porque quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade no meio para o final da segunda metade da década de 80, 88, saí em 93, 92. Né? Entrei muito cedo, entrei muito novo na faculdade. Entrei com 15 anos e me formei com 20. Então, não recomendo a ninguém ter um pseudo-título de doutor com 20 anos de idade, porque você fica numa soberba que você acha que a vida te deve alguma coisa pelo seu título de doutor e sua roupa branca, né? Então, eu não recomendo. Mas eu acho que era o que eu precisava viver, né? E só que desde a faculdade eu não seguia muito a linha veterinária clínica, apesar de saber que eu iria para a clínica médica de pequenos animais, que era a minha história, né? Eu acho que lá dentro, eu sempre comecei a desenvolver mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Né? Tipo, mas o cliente está lá fora, o veterinário nem vai lá fora. No hospital, eu era como tinha um professor meu que adorava me chamar de gordo terrorista, porque eu questionava demais, eu subvertia a ordem e, óbvio, eu era gordo. Então, assim, não tinha como para ele mudar o meu apelido. Mas é porque eu questionava, tipo, eu achava estranho que a gente tinha que lidar com os animais, mas a gente não lidava com o cliente. E aí, de repente, eu percebi que eu estava lá nos primórdios do que era o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Eu descobri que eu gostava disso, só que eu não tinha esse nome, eu não conhecia isso. A faculdade não ensina nada. A Faculdade de Medicina Veterinária, ainda hoje, infelizmente, ela é tecnicista, ela forma a técnica, ela ensina a receita de bolo, montar e desmontar um cachorro, montar e desmontar uma vaca, ou então entregar em parte, né, no açougue, com boa qualidade. Mas a nossa receita é essa, é uma sucessão de conhecimentos que vão se somando dentro de uma construção do saber para te dar um nível técnico de operação dentro da medicina veterinária, que aí são 250 mil especialidades, né? A gente tem hoje a medicina veterinária, ela é romantizada como o clínico de pequenos animais, mas nós somos mais de 30, somos 47 especialidades, para falar a verdade. Nem imaginava. Né? Então, assim, se a gente hoje toma vacina da poliomielite, a gente deve a um veterinário, né? Então, assim, a gente tem uma grande necessidade de entender isso para poder, inclusive, criticar e dizer, não, tem algo mais lá fora. Mas deixa eu fazer um salto aqui no tempo, depois a gente volta para essa parte. Você se formou com 20 anos. Sim. E aí você foi trabalhar? Você teve um emprego?
fui, mas contrariando todas as expectativas que me achavam que eu ia para a clínica de pequenos animais, eu fui para um laboratório veterinário. Foi trabalhar no laboratório, como empregado lá. Como saque, atendimento ao cliente, treinamento de vendas. Carteira assinada, bonitinha. Carteira assinada, só que no terceiro mês, onde você vai fazer a efetivação, eu pedi para sair. Porque eu me senti um hipócrita, porque eu não sabia nada daquilo que estavam me pedindo. Eu não fui treinado para aquilo. Então eu virei para o dono do laboratório sob protestos da equipe inteira. Tu é maluco, você está empregado, como é que você vai, carteira assinada, você vai pedir para sair? Eu falei, vou. Eu não entendo nada. Mas o teu treinamento é maravilhoso, porque eu estudo, porque eu estou me dedicando, mas eu não tô. Aí saí, aí comecei a fazer curso de propaganda básica, organização de eventos, logística de eventos, comunicação, marketing básico. Aí comecei a estudar cursinhos de extensão, de férias e, claro, trabalhando na clínica médica. Vamos fazer o salto. Você se formou, foi trabalhar nesse laboratório, atendimento ao cliente, estava no saque e tal. E hoje, você faz o quê? O Lobato faz o quê hoje? Hoje, né, passado milhões de experiências, porque eu passei por várias coisas na medicina veterinária, eu hoje tenho uma empresa de consultoria, onde eu sou referência hoje no Brasil na parte de gestão técnica, onde eu trabalho com a parte de legislação, que é a parte mais chata, mas eu transformei a legislação e a burocracia nas melhores ferramentas para que os veterinários sejam felizes, porque eles vão poder fazer todos os seus negócios, suas carreiras, suas atividades, sem sofrerem a pressão da fiscalização, sem sofrer a pressão do cliente oportunista e entendendo que eles são profissionais de saúde, sim, e que a gente não precisa de um decreto para poder colocar a gente como profissional de saúde. Então, eu trabalho muito com a conscientização. Hoje, eu monto e desmonto clínicas num projeto chamado Extreme Makeover dentro da veterinária. Eu monto pet shops, monto clínicas, monto hospitais, boto abaixo, vou desinterditar. Muitas vezes eu vou para a clínica, hospitais foram interditados para entender o que aconteceu, ajudar. E dou aula hoje para os órgãos fiscalizatórios também. Hoje eu tenho parceria com os órgãos fiscalizatórios pelo Brasil inteiro e hoje eu atuo no Brasil e mais em 8 países. Sérgio incansável, cara. Tô cansado só de... Não, eu acabei de receber o convite aqui, a confirmação que eu tô em Bucamaranga, o Congresso Nacional da Colômbia esse ano. Eu sou um dos palestrantes internacionais confirmados. Que bacana, que bacana. Então, assim, deixa eu entender uma coisa, deixa eu simplificar uma coisa. Então, se eu quiser hoje montar um pet shop, ou se eu quiser montar uma clínica veterinária, eu te chamo, você me ajuda a estruturar e deixar essa clínica legal, é isso? Isso. Eu trabalho desde a parte de construção, eu trabalho desde a parte de legislação, documentação, mas entender o que o colega pede. Por exemplo, ontem mesmo uma colega falou, eu queria uma consultoria. Falei, então, me grava um áudio e me diz qual é o seu problema, porque eu tenho várias ferramentas. Consultoria é mais longa. Às vezes as pessoas... eu criei, quando eu vi que as pessoas estavam perdidas, eu criei 2 ferramentas. Eu fui o primeiro veterinário a oferecer mentoria, em 2017. Legal. Bacana. As pessoas marcavam comigo num café, sabem que eu sou apaixonado por café. Eu começava de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia. 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5. Eu atendendo veterinário, café. E só no café. Né? A menina do café adorava. Já estava elétrico já. Né? Não, já não faz mais efeito, Maurício. Já estou imune. Cafeína para mim já é minha hemoglobina. Então, eu falei... E aí eu comecei e também... o Checkup Express, porque eu via pessoas que não tinham condições de pagar uma mentoria por muito tempo, ou que o problema era muito pequeno e eu não me sentiria ético em empurrar uma ferramenta que eu sei que ela não estaria precisando, mas ela precisa de alguma ajuda. Aí eu fiquei pensando, vamos criar o Checkup Express. Em 24, 48 horas, eu entro dentro da clínica, resolvo seus problemas, eu tento fazer tudo, faço um tour de force dentro da clínica. E aí eu tenho feito bastante isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, imagina o seguinte, né? Eu acabei de fazer a faculdade veterinária, sou um médico veterinário. Aí, lá no meio do caminho, meu sonho era abrir uma clínica. Aí eu vou e abro sozinho. Vou lá, abro, decoro, boto tudo bonitinho. Aí chega uma fiscalização e fala assim, não, tá tudo errado. Não é nada disso. Então, o Sérgio Lobato hoje ele serve para ir junto comigo na abertura desse sonho, né? Na abertura dessa clínica, ou para depois que ela está montada, chegar e falar assim, rapaz, você vai tomar uma fiscalização aqui, vão interditar. Arruma isso, arruma aquilo outro, aí você deixa ela legal, você deixa ela
legalmente funcionando, tudo bonitinho e tal. Fora isso, você dá um monte de outras dicas e consultas. Sim, e tal, eu fico com a parte de legislação e estrutura, aí eu vou observar biossegurança, que é fundamental, fluxo, né? O que é limpo não pode cruzar com sujo, isso é a base da vigilância sanitária, mas infelizmente 90% dos estabelecimentos erram nisso. Comunicação visual, né? Porque a gente tem regras na medicina veterinária, pelo nosso código de ética, do que pode e o que não pode ser feito em termos de propaganda e publicidade na veterinária. E fora isso também, a classe ela é um pouco refratária a conceitos que não sejam do universo médico. Então eu vejo assim, clínica com um Instagram ou com um letreiro que parece um pet shop, então não traduz o que a clínica é. Então tem que adequar o programa de comunicação com a agência que eles contratam. E treinamento das equipes em empatia, comunicação efetiva, postura profissional, proteção em biossegurança, porque o veterinário é um problema com isso, não lava nem a mão. Então, assim, é minha briga com a classe. E eu sou aquele cara que é o tio que briga mesmo e fala bastante sobre isso. Agora, vamos voltar lá atrás, né? Você tem 20 anos, sai da faculdade, arruma um emprego, tá no laboratório, 3 meses, você fala, não, igual, eu tenho uma prima que uma vez ela falou pra mim assim, ela tava no estágio, Maurício, eu fui efetivado. Não, eu fui efetuada. Eu falei, efetuada? O que é efetuada? Eu falei, não, eu tava no estágio e agora me contrataram. Eu falei, efetivada, né? Então você foi efetuar. Na hora de ser efetuado no emprego, você falou, não quero, saiu. Aí você começou a fazer um monte de custo, só que você não tinha essa visão do Lobato hoje, né? Você não tinha. Não. Como é que foi esse caminho? Como é que a vida te levou para você chegar nesse momento hoje aqui? Não, e é engraçado, porque eu peço para os meus clientes, meus alunos, eu tenho um programa de mentoria hoje, porque eu prometi para mim mesmo que quando eu tivesse condições financeiras, eu não ia deixar mais nenhum aluno passar pelo que eu passei, que foi me sentir perdido. Então eu tenho um programa gratuito de mentoria acadêmica para estudantes de veterinária do Brasil inteiro. Eu oriento eles sobre noções de postura, ética, dica de fazer o currículo, como se comporta, levo eles para eventos, trabalham comigo, né? Então, lá atrás, eu era eles, eu estava ali perdidão, eu não sabia por onde começar. E eu falo hoje para eles assim, não, você tem que planejar, e eles morrem de rir porque eles sabem do que é a minha história. Eu não planejei nada, as coisas foram acontecendo, só que assim, eu fui desenvolvendo essa percepção logo que eu saí desse emprego, porque eu fui para dentro de uma faculdade para fazer um curso de extensão, e ali dentro uma pessoa me cutucou e perguntou assim, você é veterinário? Eu falei, lá vem pedido de olhadinha, eu vou dar não me peça para dar aquilo que eu tenho para vender, né? Sim. E aí eu, não acredito. Aí eu falei, ela, não, eu quero comprar um cachorro pro meu filhado não sei comprar, você me ajuda que eu te pago uma comissão? Aí eu, opa, te amo, amiga. Eu nunca te vi, te amei. Aí uma semana eu tinha montado a empresa, Pet Express, filhotes no domicílio. Quer comprar um cachorro, quer comprar um gato, não sabe onde, não sabe como? Eu sou a solução. E eu fui o primeiro veterinário a anunciar nas revistas do Grupo Globo. Veja, Marie Claire, Valor Econômico. Por quê? Porque eu pensava assim, quem tem dinheiro, lê essas revistas. Essas pessoas, elas podem ser pessoas boas e ter cachorros e gatos. Então, esse é o cliente que eu quero. Eu quero o cliente que lê Marie Claire, que lê Veja, que lê Valor Econômico, G Magazine. Fui o primeiro veterinário a anunciar na G Magazine. Eu botei tudo. Maurício, olha, eu inventei o Pink Money. O Pink Money é meu amigo. O Pink, o Green, o Black Money, todos são meus amigos. E aí, a empresa virou uma coqueluche, um sucesso. Montei minha clínica, meu pet shop, meu banho e tosa com um sócio, com o dinheiro das cestas de café da manhã para cachorro que eu entregava. Porque as pessoas perguntavam assim, eu chegava com um cachorrinho, né? Aí a pessoa, poxa, mas não tem nada para ele comer. Aí eu tenho um serviço de cesta de café da manhã para cachorro. Aí o pessoal, maluco, eu vendi num ano 393 cães, 147 gatos e o equivalente disso em cestas de café da manhã para cachorro. Chegava o cachorro e a cesta. Na noite de Natal, eu leiloava o horário de meia-noite, que era o horário que o Papai Noel chegava. Entendi. Olha, o cliente de Ipanema tá pagando 10 vezes mais. Não, eu pago mais. Eu chegava em casa 4 da manhã, sem comer peru, rabanada, podre de cansado, mas eu gritava, sou rico! Eu só aceitava dinheiro na noite de Natal. Vem cá, mas da onde saiu essa... Isso aí é um faro empreendedor, isso aí é um... eu não tenho família árabe, não tenho família judia, eu não tenho o DNA dos comerciantes da humanidade, né? Como os árabes, os judeus, os mouros, os espanhóis, os portugueses. Eu não tenho esse DNA na minha família.
Eu acho que é porque eu fui muito tolhido quando criança. Eu acho que tem muito a ver com a minha formação, né? Eu venho de uma família de militares, eu sou o primeiro civil, virei ovelha negra justamente por isso. Eu acho que eu era muito e eu fui educado de uma forma muito errada, tipo, abaixa a vista que eu estou falando, você não tem direito à fala, fica trancado no quarto. Então, o meu mundo eram os livros e a escrita. Eu sempre gostei de escrever, porque a única maneira que eu encontrava de expressar era me escrevendo. E nessas escritas eu escrevia histórias onde eu me via. Eu vou desenhar aqui meu hospital. Eu vou desenhar minha ambulância, a minha caravan branca com uma cruz vermelha que vai ser minha ambulância veterinária. Isso desde muito pequeno. Eu acho que isso ficou represado até os meus 14 anos, quando aí eu fiz o vestibular e fui para a faculdade. Eu fui para um outro universo. Aí eu tive a sorte de ir para uma universidade onde eu morava lá e tinha contato com gente do Brasil todo. E eu acho que foi uma construção. Eu acho que foi a vida e o destino foram me colocando essas oportunidades e elas meio que tiravam um pedacinho dessa cúpula. E aí saía uma luz. Aí saía um pedacinho, saía outra luz. E aí foi assim com a empresa de filhotes, o laboratório, com a empresa de filhotes, com a minha empresa. Depois eu fui para Globo.com, ser veterinário da Globo.com, voltei. Antes disso, peraí, calma. Mas você não tinha essa clareza? Isso aí a gente está falando dos 20 aos 30, mais ou menos, pode ser? Dos 20 aos 38. Eu digo que a minha iluminação surge quando eu fiz a pós-graduação em marketing. Entendi. Então, foram 18... O resto foi tudo no... Essas oportunidades foram aparecendo, você foi catando. Quer dizer, olha só que interessante, né? A mulher chega para você e fala assim, me ajuda a comprar um filhote de presente, virou um negócio, né? Sim. Então, assim, tem muita gente que não consegue enxergar isso. Tem gente que tropeça com o problema e continua vendo o problema como problema. Você tropeçou no problema e viu uma oportunidade. Eu faço isso. Porque vou atrás do filhote e vou atrás de quem quer comprar. Eu acho, assim, Maurício, tem uma coisa que eu escutei muito na minha primeira metade da minha carreira, que era assim, é bizarro, é estranho, ninguém quer fazer, manda pro Lobato, porque ele não é veterinário de verdade mesmo. Eu escutava muito isso. A crítica pesada essa aí. Só que virou uma grande brincadeira, depois virou uma catarse minha, e hoje, quando a gente fala sobre isso, até na apresentação dos congressos, eu entro numa sala que tem 1000 pessoas me esperando, e aí o próprio apresentador brinca, e agora com vocês, aquele que não é o veterinário de verdade. Virou uma grande brincadeira. A gente tem que transmutar isso. Isso. Boa, é isso mesmo. Se é bizarro, realmente, as coisas aconteciam. As pessoas viam fazendo uma coisa diferente. Pô, Lobato, dá pra fazer aqui na minha clínica isso? Dá pra me ajudar com isso? Aí eu falei, tá. E comecei. Fui fazendo. Eu falei, não tô fazendo nada. Não tô roubando, não tô matando. Preciso pagar minhas contas. Eu acho que... Eu não imaginava, assim, eu nunca me imaginei dando palestra fora do Brasil. Eu nunca me imaginei, porque eu venho do Pará. Depois eu morei 28 anos da minha vida em Madureira, zona norte do Rio, subúrbio. Pobre, né? Um subúrbio popular aqui do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, você não imagina que eu vou sair dali e só esse ano que passou agora eu fui fazer 3 congressos como estudante, para estudar, para continuar estudando. Fui para Itália, fui para Colômbia, fui para o Chile, né? Hoje eu trabalho regularmente nesses 8 países, eu não imaginei isso, não planejei isso. Entendi. A virada foi quando, com a exigência do nível de exigência dentro da Globo, quando eu fui trabalhar como veterinário lá... Aí você foi trabalhar na Globo. Eu tinha acabado de sair da minha clínica, eu tinha vendido a minha parte da minha clínica para o meu sócio, por causa do divórcio dos meus pais. Eu tive que voltar e assumir minha mãe, meu irmão, né? A vida deu uma reviravolta assim, a gente perdeu praticamente tudo. Eu saí de casa com a roupa do corpo e o meu cachorro, 2 almofadas, a ração dele e a coleira dele. Foi isso que eu saí de casa. Que era o mais precioso para mim, era meu cachorro. E aí eu acordei num dia, eu tinha R$5 na carteira. Eu era um empresário que, de repente, tinha perdido tudo e tinha R$5 na carteira porque meu pai deu um desfalque no meu nome. Então, eu falei, bem, ok. E aí, lembra do laboratório? Sim. Eu sempre digo, nunca saia batendo portas. Saia sempre agradecendo, mesmo que você tenha sido super escrotizado lá dentro. E aí, não foi o caso. E aí, o diretor de TI do laboratório estava trabalhando no projeto do Terra ainda. Sim. E ele me chamou para montar um site chamado Pet Site. Na minha contratação, para eu ser o redator técnico, veterinário técnico, foi vendido para Globo.com. E aí foi a minha grande escola,
um nível de exigência muito grande. Eu fazia toda a parte de copywriting e de avaliação, atendimento a cliente, o saque. Acabei indo para a Globo também, porque aí o pessoal pedia que eu fosse atender os atores por causa a questão de compliance minha, eu não falava, eu era muito ético, né, nas minhas atitudes, então eu acabei indo, mas lá dentro, por causa de uma jornalista que era extremamente irritante, eu fui fazer a pós-graduação em marketing, e ali, Maurício, fez assim, ó, falei, existe um mundo de oportunidades para veterinária, agora eu entendo que isso que eu estou fazendo até agora não dava nome, agora eu sei os nomes. Né? E aí foi realmente... Você foi autodidata fazendo... Aí em 2001, aí que eu fui entender quem era Philip Kotler. Falei, meu Deus, Philip Kotler, Carl Albert, quem são essas pessoas? Porque os meus autores eram Sisson, Tizar, Ettinger, são os autores da veterinária. E de repente eu caio num outro universo e eu percebo que esses universos se encontram mais vezes do que possa supor a nossa vã economia. E aí eu percebi que era a chance de começar a fazer algo diferente pela minha profissão, que tinha me ajudado tanto. Aí foi aí que a coisa acelerou. Aí eu comecei a pensar como empresa, eu comecei a pensar que, nossa, eu tenho que tirar nota. Como é que eu vou tirar nota? Eu tenho que abrir uma empresa. Não tinha isso antes. Quando você vendia cachorro, não tinha nada. A clínica sim, sim, porque, né, a clínica sim. Mas a empresa de filhotes, nossa, eu declarei. Era um a gente corta esse pedaço aqui. Enfim. Mas aquela coisa assim. E depois, não. Aí depois as empresas começaram a me procurar. Aí quando a Virbac me contratou, falei, epa, a coisa ficou séria. O que é Virbac? Só para quem não sabe. Virbac é uma multinacional francesa que tem filiais em todo o Brasil, todo mundo. E ela me contratou para dar um treinamento. Aí eu falei, nossa. Caramba. Aí começou a outra empresa, aí começou o universo empresarial a me chamar, não só o ponto de venda. Aí eu comecei também a ser contratado como se eu fosse um presente das empresas para os seus melhores clientes em políticas de relacionamento. Eles sorteavam visitas minhas, compre tanto no combo e ganhe uma visita do Sérgio Lobato na sua clínica. Teve várias coisas. E aí nisso eu fui me aproximando cada vez mais da parte da legislação, né? E observando a transição, eu surfei e surfo ainda a onda da transição do mercado veterinário brasileiro desde a década de 80. Então, quando eu vejo o mercado hoje, eu posso falar assim, eu sei como começou isso, eu sei quem foram os atores nesse cenário, eu sei como que esse cenário foi construído, eu sei para onde está indo. E hoje é o que eu falo, eu não sou um consultor, eu sou um analista de mercado, eu tenho que pensar à frente. Eu suspendi 3 obras agora porque os veterinários estavam fazendo obra para um ano. Eu falei, gente, vocês não estão imaginando o crescimento que vocês podem ter. Vocês vão precisar fazer reforma daqui a 2 anos, vamos deixar essa obra pronta agora. Então, às vezes, o colega não tem essa visão e eu digo para ele, eu até brinco, eu falei assim, é que Deus não dá asa à cobra, porque, Sérgio, qual é o seu sonho como profissional? Eu falei, virar um shark. Tipo do Shark Tank, comprar. Sim. Eu viajo tanto pelo Brasil, Maurício, eu só não trabalho no Acre. O resto, todos os estados brasileiros, ou eu tenho uma clínica, ou um pet shop, ou um hospital, ou uma universidade que eu tenha trabalhado, dado palestra, dado consultoria, todos. Que eu falo assim, tem lugar que a minha vontade é chegar para o veterinário e falar assim, eu quero 20% do seu negócio. Entendi. E eu vou gerenciar de longe. E vou fazer você ganhar muito dinheiro. Tão bacana que é um negócio ali que tá legal. Tem peraí, vamos fazer um corte na coisa aqui. Volta um pouquinho, de novo. Você falou assim, eu recebi convite, eu não fechei portas, tudo. Como é que você foi montando esse networking, assim? Como é que você foi criando o nome, como você falou? Porque quando você fazia o negócio do filhote e tudo, era um grupo restrito, né? Eram pessoas muito próximas ali e tal, um foi falando pro outro, talvez, mas de repente isso ampliou, né? Empresas começaram a te chamar e tal. Como é que você foi construindo esse networking? Assim? Como é que você foi construindo? Então, basicamente o início é assim, entrar, permanecer e sair sempre com muita ética. Eu tô completando 18 anos, eu vou fazer 19 anos agora fiz 18 agora que eu fechei a porta da clínica médica de vez, não dava mais plantão, não fazia nada, porque às vezes eu ainda fazia um outro plantão. Eu tinha clientes que não queriam me abandonar de jeito nenhum.
E há 18 anos que eu estou só com a parte de consultoria. E eu digo assim, eu faço esse questionamento para o mercado, para a indústria, para entender o meu próprio posicionamento hoje. E eles falam, Sérgio, você sempre foi uma pessoa muito simpática, muito ético, você trabalhou para os maiores concorrentes do Brasil, Bayer, Virbac, Organact, Vetnil, e você fazia as convenções de venda dos dois. E eles te chamavam, porque eles sabiam que você nunca ia ficar de leve trás entre uma empresa e outra. Eu acho que é muito comportamento, postura, e criar o hábito de você ouvir o seu mercado e entender o que hoje vocês falam de dores, que eu sou meio crítico das modinhas de internet. O pessoal fala, porque você tem que atender as dores do seu cliente. Eu falei, falou o paracetamol, que também dá hemorragia, ou tá se achando a última droga do pacote, né? Eu sou meio contra as modinhas da veterinária, né? Agora, mas eu escutava as necessidades dele e falava assim, ok, vamos ajudar. Comecei a escrever, que aquilo que lá na minha infância era a minha válvula de escape, eu passei a ser cronista nas maiores revistas, e as pessoas começaram a ver os meus textos, aí eu tive um blog, aí começou a internet, então eu fui expondo a minha forma de pensar. Só que eu sempre optei pelo texto da seguinte maneira. Hoje, 18 anos depois, todas as pessoas de várias gerações falam, ler um texto seu é escutar a sua voz. A maneira como você escreve é a maneira como você fala. As suas palestras, e eu optei também, eu sempre questionei, desde a faculdade, o catedrático. E tudo que eu falei, eu pensei, se eu um dia for professor, eu era professor, não era palestrante. Eu falei, se um dia for professor, minha aula vai ser muito diferente. E aí eu comecei a fazer as palestras, o texto abriu as portas. Mas quem é esse cara que está escrevendo isso? Quem é ele? Será que ele pode falar sobre isso no nosso evento? Pois vamos convidar esse cara. E começaram a me convidar. Mas você eu sempre fiz diferente. Música, dança, eu descia do palco, fazia stand-up, meus slides não tem texto. Mas você escrevia, quando você escrevia com esse intuito? Eu vou escrever aqui porque isso aqui vai gerar um telefonema. Não, eu escrevia porque era a minha maneira de dizer para a medicina veterinária que eu estava ali. Entendi. Só. Não tinha sentido. Sabe que isso é fantástico? Porque assim, hoje a gente está numa moda que você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar lá fazendo conteúdo, né? Sim. Aí tem gente que fala assim, não, o post de hoje. Então você já vê, quando o cara anuncia que ele vai colocar o post de hoje, é que aquilo não é uma expressão dele, aquilo é uma obrigação. Né? Ele acordou aquele dia falando, eu tenho que escrever alguma coisa, eu sou obrigado a escrever, aí você vê que não dá nem para chamar de conteúdo a coisa, né? Assim, um texto que foi colocado lá por obrigação. Quando você vê que a pessoa ela escreve pelo prazer de escrever, ela quer compartilhar opinião, ela quer, sei lá, enfim, ela quer expressar o que ela está sentindo, ou quer expressar o que ela vê, ou ela quer compartilhar o que ela está vendo, isso gera resultado. Sim. Então, quando a pessoa faz de forma não intencional, gera o resultado. Quando ela faz de forma intencional, é óbvio que você tem N técnicas, se você estudar, vai gerar resultado, mas muitas vezes você vê que é uma forçação de barra, né? Que a pessoa está escrevendo ali só, enfim, tô botando ali porque eu sou obrigado a colocar, porque tá na moda agora e me falaram que 3 postzinhos por semana eu consigo cliente. Aí a pessoa vai lá e posta. Você começou esse movimento sem pensar nisso, e eu vejo pelas suas postagens, assim, que até hoje você faz isso, né? Você posta porque, né? Esses dias eu vi que você estava no supermercado lá, você ajudou um senhorzinho lá, você fez uma postagem. E é engraçado ver aquilo. Sim, né? sim. Outra vez você foi numa clínica, deu um esporro lá na clínica lá e você postou. É óbvio que você não fala quem é a clínica, não, né? Você contou um milagre, mas não contou o santo, né? Você mostrou ali o que aconteceu e é divertido ler. E é legal ler. E ao mesmo tempo a gente vê o teu movimento, a gente vê que você tá cada hora num canto do mundo, né? Tem hora que você tá aqui no Brasil, tem hora que você tá lá fora, tem hora que você tá numa cidade diferente, tem hora que você tá na clínica, tem hora que você tá num palco, né? A gente vai vendo o seu movimento e isso vai criando uma reputação bacana, né? Isso vai criando uma reputação legal. E isso faz o teu telefone tocar hoje, né? Teu telefone faz. Eu vou te dizer, Maurício, de cada 10 contratos que eu fecho, 8 são via Instagram por causa das minhas postagens. E a totalidade dos meus contratos, eu escuto a seguinte frase: antes de colocar o CNPJ dentro da nossa empresa, é porque nós conhecemos o CPF antes. Eu sei quem eu estou colocando dentro da minha empresa.
eles me acompanham, eles sabem quem eu sou. O cara do supermercado que ajudou o senhor na compra da berinjela é o cara que vai estar dentro da clínica dele, dando uma bronca porque o setor de biossegurança está errado, porque a farmácia está com erro de estoque, né? E tem que ver oportunidade. Por exemplo, eu reclamo toda vez que eu chego nas clínicas que não tem o mobiliário correto, que não sei o que vai parar. Eu falei, quer saber? Para que eu vou ficar reclamando? Desenhei minha própria linha de mobiliário. Lancei ano passado minha própria linha de mobiliário veterinário. Entendeu? Então, assim, porque se eu vou ficar só reclamando, eu não vou conseguir resolver o problema da farmácia. Aí eu falei, quais são os maiores problemas que eu encontro? Farmácia, recepção e internação. Desenhei móveis para essas 3 áreas, consegui uma empresa que faz, hoje, uma grande parceira, mas, assim, você tem que ir. Não adianta você querer empreender, né? Ninguém empreende, né? Apesar de a gente estar no mundo digital, ninguém empreende somente sentado na sua mesa, no seu computador. Se você abrir mão do contato humano, de ver mercado, de ver movimento, de ver varejo, de ver serviço acontecendo, como é que eu posso falar como uma consulta deve ser se eu não faço auditoria hospitalar? Eu vejo muita gente falando assim, a consulta é ideal, aí eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa nunca foi clínica. E não vai acompanhar. Quando eu estou fazendo auditoria hospitalar, eu entro dentro da sala com autorização do cliente, né, por causa da questão do sigilo, e fico lá avaliando, né? Eu tô lá, Eu não estou avaliando a parte técnica, eu estou avaliando se o veterinário está comprometendo o cliente, se ele está respeitando as dores do cliente, se ele está no mesmo nível de linguagem, se ele está ouvindo, como que ele está conduzindo a história, né? Esse é o meu trabalho na auditoria hospitalar de atendimento. Mas se eu não entender também que esses meninos, essas meninas que estão lá também não tiveram essa formação, eu não vou entrar de sola. Quando a consulta termina, eu falei, vem cá com o tio. Deixa teu tio falar um negócio pra você. E é isso que foi criando a minha marca. Não existe, na minha concepção, não existe verdade absoluta. Eu não sei se o que a gente fazia na década de 90 é melhor do que a gente faz hoje na veterinária. Eu não sei se o meio termo é o ideal, eu estou pensando ainda. Mas eu não deixei de olhar e nem de ouvir o meu mercado esses anos todos. Porque é ele que me diz o que ele está precisando. É isso. E aí você tem que ouvir, ser humilde para ouvir. O problema é que as pessoas querem empreender e já abrir uma empresa que está faturando 10 milhões de reais. Sim. O cara quer formar na veterinária e tem um salário já no primeiro ano de 20 mil reais. Falei, filho, né? Você vai ter um baque emocional. Um processo aí, né? Então, assim, você vai ter que trabalhar. Eu acho que é aquela velha máxima de internet, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque vai ter que trabalhar sim, vai ter que ficar muito tempo fazendo texto, vai ter que ir para o mercado, ter que lidar com o cliente. Plantar para colher depois, né? Se não plantar, não colhe. Tem que plantar. Com certeza. E lembrando que muitas vezes, já que a gente está falando em plantar e colher, um conselho que eu dou para quem está assistindo, muitas vezes vão tentar te enterrar. Muitas. Então Só que aí, meu filho, lembra que você é semente. Já tá lá embaixo, né? Já tá lá embaixo, só tem uma coisa para fazer, brota. Pra cima. Já te enterraram? Meu patrão me despediu. Minha mulher me traiu com meu irmão. Perdi tudo na herança. Te enterraram, filho. Mas seja semente, brota e vai embora. Tem um cara que fala assim, tem muita vantagem estar no fundo do poço. Porque é só não cavar, meu amigo. Né? Você já tá no fundo do poço, é só não cavar. E só tem uma direção, que é pra cima, né? Sim. Sobe. Você já tá lá embaixo. Tem uma direção. E Maurício, eu vou até fazer um adendo. Pro pessoal que tá assistindo, se permita ir no fundo do poço. Não é nenhum demérito você ir pro fundo do poço na tua trajetória. Agora, um conselho, assim, rapidinho do tio Sérgio. A cada vez que você entrar no poço, bota uma mola lá pra tu voltar mais rápido. Isso. Não perde muito tempo lá no fundo, não. Não fica se lamuriando. Chora, se desespera, sabe? Xinga o presidente todo, xinga todo mundo. Mas volta rápido, porque o mercado tá passando aqui em cima com um montão de oportunidades. Só depende de você. Mesmo que, como no meu caso, eu olhava assim... A oportunidade tá passando? Tá, mas eu não via que era uma oportunidade. Eu falei, que diferente esse negócio que eu vou fazer. Porque fala assim, você tem que agarrar as oportunidades. Mas muitas vezes eu não vejo que aquilo é uma oportunidade. Aquilo vai se mostrar uma oportunidade depois. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que foi um amigo meu que falou isso, eu roubei para mim, né? Ele fala assim, eu sempre digo sim, depois eu negocio as condições.
né? Porque se eu falar não, eu já perdi a oportunidade com certeza. Agora, se eu falo sim, eu dou uma chance para ver se eu consigo identificar, né? Parece ser uma oportunidade sim. Então, peraí, vamos lá. Agora vamos negociar as condições de como que isso aqui vai ser feito, né? Mas eu nunca digo não. Com certeza. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, né? Já teve algum momento muito difícil, assim? Já teve uma situação muito ruim que você tenha passado nesses anos todos empreendendo? Você lembra? Teve duas situações, uma que foi muito ruim, acho que pela imaturidade, que hoje ela continua acontecendo em menor grau, só que eu aprendi com a maturidade pessoal e profissional a digerir, que são... que hoje o pessoal chama de haters, né, da internet, as ofensas, mas que no meu caso era muito pessoal, assim, né, tipo ataques ao meu trabalho, e ainda tinha o fato de eu pesar 300 quilos na época que eu estava trabalhando, ainda tinha isso, né, eu não tinha feito a cirurgia ainda quando eu comecei. Eu só fui fazer a cirurgia em 2014 e eu já trabalhava desde 98. Então imagina, eu 300 quilos literal mesmo? 300 quilos literal, pesava 300 quilos. Então ainda assim tinha essa questão da saúde, então assim... De repente você vê um cara que mesmo com 300 quilos estava fazendo a diferença, estava começando a despontar, para correr atrás, e aí você atrai aqueles comentários, tipo, dentro de uma feira de negócio a maior do Brasil, você passar na frente de um stand e o cara fazer questão de falar alto, né? O que o mercado vê nesta aberração. Né? Então, assim, é muito difícil para você que tem uma questão de autoestima com o corpo, você escutar isso e ainda... esse cara formou de brincadeira, o que ele não faz é veterinária, é palhaçada, é um bobo da corte gordo, né? Então, assim, no início, quando eu decidi fazer a coisa diferente, é o que eu falo, se prepara, prega o que desponta que toma martelada. Então, assim, eu tomei muita martelada do mercado, as pessoas isso, assim? Faziam comentários bem agressivos a respeito da minha aparência, e atrelavam isso ao fato de que se eu não cuidava da minha aparência, como é que eu poderia cuidar de um negócio? Né? Só que o meu negócio estava deslanchando, né? Tudo que eu tocava deslanchava. E como é que você lidou com essas críticas? Assim? Como é que você lidou com isso? Como eu te falei, no início, nossa, chorava demais, entrava em depressão, ficava triste. Eu morava sozinho eu já tinha saído de casa, então eu chegava em casa, eu me questionava muito, batia... O que hoje vocês chamam de síndrome do impostor, para mim era bad total. Eu entrava assim, que merda, eu sou um merda, eu sou a meba do cocô do cavalo do bandido, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eu internalizava. Você pensou em desistir nessa época? Nessa época, não. Eu quase desisti no divórcio dos meus pais, em 98. Tá. Foi 98, assim, eu já estava trabalhando. Essa época dos ataques foi por volta dos anos 2000, 2005, por aí, 2000 a 2005. Né? Foi muito intenso. 98, quando eu acordei com R$5 na carteira e não tinha nem onde morar, né? Porque minha mãe e meu irmão tiveram que ficar sob proteção judicial, fiquei sem vê-los e eu também não podia, eu não tinha para onde ir. Então, assim, você acorda um dia, você não tem mais onde morar, não tem roupa. Meu pai queimou tudo que eu tinha, e aí, literalmente, então assim, eu ainda saí com R$5 na carteira. Naquele momento eu fiquei uns 3 dias sem ação, sem saber o que fazer. Fiquei sentado na casa de uma amiga minha, eu nem chorava, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí uma noite, né, eu olhei pro meu cachorro e falei assim, cara, eu sou veterinário, eu tenho um diploma num país que as pessoas não têm diploma. Aí eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Aí eu liguei para um amigo, contei o que estava acontecendo. Em uma semana eu já tinha umas 10 propostas de emprego, de gente dando plantão para eu fazer em pet shop, em clínica e tudo. Aí eu comecei, né, a voltar para a clínica médica 3 dias depois. Foi o que eu falei, eu vou ao fundo do poço. Mas foram 3 dias. Eu tinha que voltar, porque eu tinha meu cachorro, a ração dele era cara, filho. Meu cachorro era um rush. Então eu tinha que ter ração para ele. Então, ali naqueles 3 dias, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Aí eu pensava, gordo desse jeito, eu não vou arrumar emprego fora da veterinária. Eu só tenho, né? Ninguém vai dar emprego para um cara do meu tamanho. Né? A gente sofre isso, o obeso sofre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu sou médico veterinário, cacete. Eu vou ser médico veterinário. E voltei. Comecei indo a pé, né? Eu não passava na roleta dos ônibus, eu ia a pé. Eu saía 2 horas antes para poder ir devagarzinho caminhando até o local do trabalho, porque foi bem difícil no início.
Eu tive que vender o carro, né, para pagar as dívidas. Então não tinha mais nada. E aí ali eu fui no fundo do poço. Mas foi por 3 dias. Aí depois fui para a clínica, era difícil. Eu chegava muito cansado, todo assado, porque eu caminhava, aí né, rasgava a calça, né? Então assim, e não tinha dinheiro para comprar outra, então tinha que botar esparadrapo para ninguém ver. Era bem complicado. Ali naquele momento eu me questionei se não era momento de abandonar tudo e até a própria vida. Mas eu falei, não nasci para isso e não me cai bem o papel de suicida porque eu vou pro Vale do Umbral, sei lá, tô fora, quero não. E aí comecei, foram uns 6 meses depois que eu estava nas clínicas trabalhando que o diretor da Globo me achou. Interessante, legal. Aí voltou com tudo, né? Voltei com tudo. Aí assim, quando eu saí da Globo, eu comecei a dar as palestras, aquela coisa toda, e aí foi aquela coisa meio assim, o choque ainda. Aí finalmente eu consegui operar em 2014. E aí foi um turning point na carreira, porque eu comecei a ter mais vitalidade e até minha própria história serviu de estímulo para muita gente na veterinária. Eu recebo até hoje, acho que não tenha passado um mês que eu não tenha um colega médico veterinário ou parente de um médico veterinário que não tenha mandado uma mensagem para mim porque ou está com câncer, ou porque está com Alzheimer, ou porque tem um tumor inoperável, ou porque está gordo, ou porque que falou que não desistiu porque acompanhou a minha história. Que legal, hein? Tá vendo? Inspirou. E aí me ajudou muito, porque aí eu comecei a poder... Imagina, eu com 300 quilos eu não teria uma carreira internacional nunca. Entendi. Então a cirurgia me ajudou muito e é um comprometimento para o resto da vida. Isso me ajudou a começar, e assim, foi o fato de eu estar, mas com 300 quilos, eu saí do Brasil para a Colômbia pela primeira vez, porque eu estava dando uma palestra e um veterinário colombiano chegou para mim e falou assim, meu país precisa de você. Olha só. Meu país está passando por uma crise horrível, na guerra das Farc, né? E os veterinários sentem vergonha de terem um nível superior num país em que está sofrendo, a população está sofrendo. Você vai para lá comigo, dar uma palestra lá. E foi foi por causa disso que eu fui para lá. Você falava espanhol na época? Muito pouco, mas eles foram por isso que eu sou apaixonado pela Colômbia, o país que eu tenho mais histórico. Eu tenho um carinho muito grande por eles, foi o primeiro país a me acolher, depois veio o México, aí depois veio Uruguai, Chile, Equador, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. O espanhol está fluente agora. O espanhol está fluente. E agora eu estou com uma responsabilidade gigante, porque eu já fui nominee, né? Eu serei o primeiro brasileiro na história do VMX nos Estados Unidos a dar uma palestra no Congresso Americano ano que vem. Que legal. E eu tô... que legal, eu já tô me borrando. Lógico, mas né, falou sim, agora você negocia as condições, né? E aí eu vou com o maior prazer e tudo. Que legal, e parabéns. Inglês, palestra em inglês, né? Lá fora, eu só falo espanhol lá fora, agora na Itália, eu arranhei meu italiano que estava um pouco, mas eles ajudam você, né? Eu quis fazer a apresentação. Né? E assim, e aí por causa disso, de ver as oportunidades, eu comecei a receber convites para organizar eventos, aí veio outra oportunidade. E hoje eu organizo eventos para veterinários. Sérgio, eu sou a papisa da nutrição. Faz um evento meu aí no Rio, aí eu organizo tudo, gerencio tudo e faço. E chegou ao ápice, né? Esse ano, no Rio de Janeiro, o Congresso Mundial de Gestão Veterinária, em outubro. Eu estou organizando, vou ser palestrante, estou organizando tudo, palestrante de 8 países, estou na luta aí para fazer disso mais um grande desafio. Feliz. Bacana, muito bom. E você se diverte agora. Hoje você se diverte nesse... Sim. Hoje você se diverte nesse... Sim, eu me divirto. Todo aí que você tem... eu me divirto, eu gosto. Eu gosto do que eu acho que assim, é fundamental para você enfrentar as barreiras, as quedas, os fundos do poço, a mola, o enterrar da semente. Se você não gostar do que você faz, esquece. Você vai parar. Você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz, você tem que ser extremamente envolvido,
né? Você tem que viver aquilo sem que aquilo seja a sua vida por completo. Também tem que dar essa dica, né? Você tem que ter a tua vida, você tem que ser companheiro, pai, filho, amigo, você tem que ser isso tudo. E a parte profissional, você tem que ser muito apaixonado. E seja apaixonado também na parte pessoal, porque não dá para separar as duas coisas. Ou você é uma pessoa apaixonante e apaixonada, ou, filho, pede para sair. Porque o mundo está precisando de gente assim. Mas é engraçado, né? Eu falo isso para as pessoas que eu atendo, né? Falo assim, parece romântico, mas não é. Eu falo isso, assim, você tem que fazer alguma coisa que você goste. Sim. Eu não estou sendo romântico, eu estou sendo verdadeiro, porque na primeira adversidade, se você não gostar daquilo, é a gota d'água para você desistir. Uhum. Então não é que o negócio deu errado, não é isso, é porque você desistiu porque você não gostava de fazer aquilo. Você não suportava fazer aquilo de segunda a segunda, porque quem está empreendendo é de segunda a segunda. A cabeça não desliga no final de semana, né? Não. É de segunda a segunda. Você pode até diminuir a intensidade no final de semana, mas você continua pensando no negócio que você tem. Se você não gosta, imagina que tortura que é. Você passar 24 horas naquilo, né? É uma tortura. Então, é preferível se desistir logo. Esse é o erro, muitas vezes, do cara que começa a empreender pela grana. Eu preciso de dinheiro, eu vou fazer aquilo porque aquilo dá dinheiro. E ele começa a fazer coisas que ele não gosta, que são coisas que agridem ele, né? Ele não gosta daquilo. E aí ele vai durante um tempo e o resultado daquilo é que aquilo não dá dinheiro. Então, ele se materializou durante um tempo, aquilo não deu resultado, então vai embora. Então, para empreender, comece uma coisa que você gosta, uma coisa que te dá prazer. Esse imediatismo, Maurício, é muito perigoso. Pra você ter uma ideia, eu convivendo também com uma das especialidades que me contratou muito nos últimos anos, que foi a medicina felina, eu tive que lidar muito com o proprietário de gato. E eu sempre fui, eu cliniquei por 14 anos. Eu digo assim, nossa, eu era cat friendly e não sabia, que é um conceito bem moderno, Sim. né? Gato aumentou consideravelmente. O gato, nos próximos 3 anos, ele vai suplantar o número de cães domiciliados no Brasil. Né? Então, e eu sempre atendi muito gato em Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro que acho que tem 200... Cada vila de Vila Isabel deve ter uns 50 gatos morando que não saem, que são aquelas panteras castradas. Que você chega para fazer domicílio, o bicho olha para você e parece um tigre de dente de sabre que quer te comer a alma. Né? E eu sempre tive muito cliente felino. Eu sempre lidei com eles. E isso foi me fazendo pensar. Né? E eu falei, aí sim começou o planejamento. Falei, olha, tô com 52 anos. Eu quero viajar até os 70, dar palestra que nem um velhinho doido, dançando a Will Survive em cima do palco, dançando salsa colombiana. Eu tô nem aí, eu ainda vou fazer. Mas vai chegar uma hora que o corpo vai pedir, eu preciso ter a minha renda passiva. O que eu vou fazer? Né? Aí eu pensei. Então, aí eu criei uma marca, né, de produtos pro dono do gato, não pro gato. Porque entre o dono do cão e o dono do gato consome, nas minhas pesquisas, 68% a mais de produtos que o dono do cachorro. Ele se tatua. É muito raro você ver um cachorro tatuado. Dono de gato tem 50 mil tatuagens, para começar. Então, ele consome mais coisas que tem a ver com gato. Xícara em forma de gato, não sei o que em forma de gato, tudo em forma de gato. Tudo gosta desse universo felino, assim, ele gosta disso. E aí eu criei, né? Eu fiz um benchmark, eu tenho uma marca a ser batida hoje, e eu criei, só que assim, vamos fazer? Filho, existe uma base. Eu tô há 1 ano no INPI. Eu já tenho toda a criação de arte. Fiquei sentado? Não. Criei a marca, criei a identidade, criei o convite de abertura, criei tudo. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, muitas vezes a vida vai te frear. No meu caso, o freio foi o INPI, que só saiu agora, depois de 1 ano e pouco. 1 ano. Demora. Então, assim, cuidado com essa ansiedade. Olha eu falando cuidado com ansiedade. Meu terapeuta, cadê você? Meu terapeuta, valeu a consulta, doutor. É que o pessoal não sabe, né? Que em off a gente começou a falar sobre ansiedade, né? Em off a gente começou a falar sobre ansiedade. Aí você tá dando conselho. Não seja ansioso. Não seja ansioso, eu sou ansioso. Faça tranquilão mesmo, né? Muito bom essa. Mister Ansiedade é meu DNA e meu sobrenome. Então, só a gente canaliza para uma coisa legal, positiva, né? Mas dê tempo ao tempo. Mas não esqueça do que disse um grande poeta da minha geração. O tempo não para, não. Então, assim, dê tempo ao tempo, mas pega outra linha do tempo, vai fazendo alguma coisa enquanto espera. Eu tenho mais 3 perguntas para fazer para você. Um é o seguinte, qual é o tamanho da tua estrutura hoje? Porque você tem tantas frentes. Então, hoje eu sou praticamente sozinho.
né? Eu trabalho de casa, home office, né? Eu já tive uma distribuidora. Eu tinha um escritório, e aí, para poder facilitar o escritório, aí eu falei, vou maximizar isso aqui, vou abrir uma distribuidora. Abri uma distribuidora, uma sala de cursos, né? E dava os meus cursos lá, as minhas mentorias, e ainda tinha distribuidora lá. Hoje, mas eu fechei antes da pandemia porque eu me estressei com a falta de visão comercial da fábrica que eu estava distribuindo. Mandei todo mundo catar coquinho e fechei a distribuidora. E aí falei, não, agora vamos para a área de serviço mesmo. E aí hoje eu trabalho em casa. Nos projetos, é muito difícil por causa da questão da indicação. Você tem que indicar alguém que seja tão apaixonado quanto você e bom. Não adianta ser o cara ser apaixonado e ser um cara ruim no que faz, né? Então, hoje eu tenho... preciso de um design de interiores. Eu tenho o Sandro Montanheri para indicar. Eu preciso de uma designer. Eu indico a Marjorie, eu indico o Samuel. Eu tenho umas equipes de stand-by. E muitas das vezes os clientes já chegam com arquiteto, então eu dou o suporte para as equipes que já estão. Eu tive um problema agora num hospital que está sendo construído no Sul, e que a equipe é uma equipe que constrói hospitais, não sei o que, né? De repente eu me vi numa reunião, o dono do hospital veterinário, falou, Sérgio, bota eles no chão, eles estão viajando na maionese. E tinham 10 pessoas da equipe arquitetônica. Eu falei, gente, uma da hidráulica, outra da elétrica. Eu falei, gente, como ganha dinheiro essa empresa, hein? Né? Falei, o executivo, só o projeto executivo tinha 3 pessoas trabalhando, e eu fui dizer para eles que eles estavam errados. E tiveram que acatar porque estavam, né? A maior empresa do segmento humano. Uma veterinária, o meu paciente anda de 4, faz cocô e morde. É diferente, né? Então tem regras diferentes na legislação também. Então você fica naquela coisa assim de tentar suprir hoje, mas basicamente criar palestra sou eu, fazer trabalho sou eu. Eu preciso de... por exemplo, vou fazer um evento agora no Piauí. Eu tenho um amigo que trabalha com eventos lá, liguei para ele, quer trabalhar comigo nesse evento? Gerencia para mim, porque o mês de março está lotado de evento que eu tenho que organizar, e pintou isso no meio do caminho. O projeto entra, você articula uma equipe de pessoas que você já conhece. Isso. Mas a empresa eu vou ser muito franco. Vou ser muito franco, professor. 90% dos projetos eu faço sozinho, ainda. Tá? E vem cá, se sei lá, perdeu tudo, foi lá pro fundo do poço, o que você inventaria hoje? Eu já tenho uma logomarca guardada. Já pensou nisso? Já pensei que assim, que eu aparecer um dia que eu me esse povo da veterinária, que eu não quero mais nada, ou eu perder tudo, alguma coisa. Eu gosto muito de... Eu aprendi a cozinhar, né? Então, eu gosto muito de receber, eu gosto muito de... Eu tenho em casa uma coleção de louça de finger food. Eu adoro, domingo eu vou receber meus melhores amigos aqui. Eu gosto de receber, gosto de cozinhar. E um dia a comida quase me matou e hoje ela me ajuda a viver. Então, a minha comida virou uma comida saudável. E eu criei uma marca chamada Grani, que é grãos em italiano, da onde surgem tudo, a semente, né? Então eu já tenho a logo, tudo marcado, que um dia, quem sabe, eu tenho uma delicatessen. Que legal! De comida saudável, assim. Mas ela vai ter de tudo. Ela vai ter de tudo, prazerosa. Porque a charcutaria não é tão saudável assim, mas eu tenho que ter uma charcutaria com queijo, né? Pra galera do low carb, high fat, vai ter lá a charcutaria, não vou abrir mão, né? Então, assim... eu gosto de cozinhar. As pessoas falam assim, como é que você consegue sozinho? Eu fiz uma coisa para o almoço, eu não vou repetir no jantar, eu vou fazer uma outra coisa para mim. Mas para você mesmo? Ué, se não fizer para mim, eu vou fazer para quem? Então eu tenho um plano B, que é a Delicatessen. Eu ajudei meu irmão, quando ele perdeu o emprego, eu montei uma empresa de brownie para ele. E o serviço de catering, porque ele tinha as louças, ele fazia o serviço de buffet e estava parado. Eu falei, não, negativo, eu tenho um montão de evento de veterinário que eu preciso de coffee break. E aí eu comecei a estimular ele, falei, faz um bolo de maçã com aquela caldinha por cima. Agora eu quero também, me traz umas coisas sem glúten fechadas, porque eu tenho gente sem glúten. Traz umas coisas veganas, porque tem muito veterinário. Então eu me preocupei em fazer nos meus eventos e meu irmão fez o catering. Então, assim, eu ajudei a comprar louça decorativa, alguma coisa assim, eu decorava a mesa. Caraca, então, assim, os meus coffee breaks eram assim... Tanto que a Royal Canin, Purina Pro Plan, Hills, Mars, todas contrataram meu irmão depois, por causa da apresentação e da qualidade do cardápio que eu e ele, a gente
discutia para fazer. E minha cunhada, né? Fantástico. Sim, você deu várias dicas, assim, mas se você puder dar uma dica direcionada para quem está começando agora, quem está pensando em empreender, está decidindo se vai empreender ou não, que dica que você daria? Então, eu gerencio, eu criei um grupo no Facebook chamado Proprietários de Pet Shop. E tem mais de, 8 mil membros, tem muita discussão lá. E uma das coisas que muito me assusta é sobre um cenário que eu quero que você que está aqui assistindo a gente não entre nesse cenário, não cometa esse erro. Eu vejo pessoas que já estão com seus negócios abertos, com perguntas tão pré-negócio, que eu fico assim, como abriu? Tipo, sabe aquela coisa, ir com a cara e a coragem é muito bom, mas você tem que ter um pezinho na fundamentação do seu mercado, da teoria, da legislação. Tem que estudar um pouquinho. Quer abrir um negócio num segmento? Primeira coisa, vai ler. Não vai fazer primeiro curso do Sebrae, formação de preço, não sei o que, não. Faz isso depois, que é importante. Primeiro, vai numa feira do segmento. Eu sou artesã. Vai na feira Artesão Rio. Eu quero ter uma delicatessen. Vai na feira do café, vai na Food, vai... eu quero no Pet Shop. Vai na Pet South America, vai na Rio Vet, vai na Animal Health. Vai ver o mercado, vai entender o mercado que você está querendo entrar. Vai ver se é isso mesmo que você quer. Vai conviver com as pessoas, faz os cursinhos online, entra em contato com pessoas. Muitas são muito abertas para te ajudar, te dar dicas sem cobrar nada, porque estão ali só contando as histórias deles. Eu acho que essa é a primeira dica. Antes de você se preocupar com fluxo de caixa, com legislação, CNPJ, com investimento, quanto que eu tenho que ter, não sei o que, fornecedor, é conhecer o mercado que você está e quem é o público desse mercado, para saber se você quer lidar com ele. Vive um pouquinho esse mercado, né? Você sabe lembrar que o mercado está sempre em transformação. A gente tem aí uma estimativa, eu estava escrevendo sobre isso ontem. O mercado brasileiro tem que ser... Eu vou escrever agora o primeiro tratado sobre como construir uma clínica senior friendly. Mas não é para o paciente idoso, é para o cliente idoso. Porque, por exemplo, no Chile, 74% dos clientes de Santiago tem acima das clínicas veterinárias da cidade de Santiago tem acima de 70 anos. Aqui nós já temos um aumento de 40% da população idosa no Brasil nos últimos 5 anos. Aqui não tem estudo feito sobre a faixa etária, mas eu posso dizer para você que, pelo menos, brincando, nas que eu trabalho, é 50% a 70%, a 65% é idoso. Você está preparado para lidar com um cliente idoso? Vamos estudar um pouco de gerontologia, ergonomia, vai botar escada numa clínica, escada espiral, né? Porque você vai alugar uma coisa no segundo andar. Gente, sem elevador. Eu acho que eu escutei de você essa, que você escutou uma pessoa falando assim, né? Eu fiz veterinária porque eu não gosto de gente. Isso. Eu acho que foi você que falou isso, né? Falei, tudo bem que você não gosta de gente, mas o pastor alemão não passa cartão de crédito, né? É ele mesmo. Pois é, né? Eu mesmo. Assim, é uma visão romantizada da profissão. Sim. Você vai salvar todos os animais do mundo, que você tem o DNA de Noé na veia e que você é um enviado de São Francisco de Assis na Terra. Meu filho, esquece, não é? Acorda ali. Tem o dono do cachorro, tem o dono do gato. Não, eu falo isso, eu falo, desce desse palco que tua alma não cheira talco. Né? Então, assim, menos. Então, sabe, pessoal... esse negócio que você falou de viver um pouco o mercado, né? Sabe que o Marcelo, meu sócio, ele na pandemia, ele resolveu abrir uma pizzaria na casa dele. Só que, porque ele brincou, assim, ele tem um forno a lenha, ele fez algumas pizzas e entregou ele mora num condomínio fechado, né? Entregou para os vizinhos. Falando, olha, já que a gente não pode estar junto, né? Então pelo menos vai um gesto de carinho meu aí para vocês, que é uma pizza aqui e tal. Aí os vizinhos ligaram de volta e falaram assim, olha, Marcelo, a pizza tá uma delícia, se você vender, eu compro. Antes dele começar a vender, o que ele fez? Ele ligou para uma pessoa que ele conhecia que tinha uma pizzaria do outro lado da cidade e pediu um estágio. Falou, vem cá, eu posso passar aí uma semana aí junto com você? Eu quero abrir uma pizzaria, mas eu não entendo nada de pizzaria. Eu sei fazer pizza, mas do negócio eu não entendo. Eu posso passar um tempo aí com você aí para ver como é que funciona e tal? Não vou ser seu concorrente, porque a gente está de lados opostos da cidade, então, enfim, não representa nenhum risco. O cara falou, claro, vem aqui. O Marcelo passou, eu não sei se foi uma semana, se foi 40 dias, eu não sei quanto tempo foi, mas foi um tempão lá. Fez tudo, abriu massa, atendeu o telefone, recheou a pizza, botou dentro da caixa, pegou a moto, foi entregar, voltou, né? Viu como funcionava o iFood, essas coisas. Ele viveu esse mundo
de uma pizzaria delivery ali, para depois voltar para casa dele e falar assim, agora entendi, esse forno aqui não dá, tem que ser outro, o ponto que eu tô não é um ponto muito atrativo para ter iFood, por exemplo, eu vou ter que atender a vizinhança, o tipo de massa de pizza que eu faço não dá, porque vai chegar a música na casa lá, tem que ser outra massa. Então, assim, se ele não tivesse vivido um pouquinho, né? Ele viveu um pouquinho, mas se ele não tivesse experimentado esse universo, ele não conseguiria implementar. Aí implementou durante a pandemia, fez pizza, ele abria sexta, sábado, domingo. Eu acho que é quinta, sexta, sábado, domingo a pizzaria. Mas o que salvou a cabeça dele, né? Salvou a mente dele durante a pandemia, que o Marcelo é um cara muito ativo, foi ter a pizzaria entregando por ali. Depois ele fechou, está fazendo outras coisas agora. Mas se não tivesse vivido, né, respirado um pouquinho esse universo, ele teria cometido muito mais erros. Sim, é mais jogo a gente aprender com o erro dos outros, né? Eles estão ali para eles passaram por isso, né? E você depois escolhe. Eu brinco muito. Quando eu tenho que montar alguma clínica que tenha oncologia, as exigências são tão grandes que eu falo assim, nunca mais. Eu não quero brincar mais disso, não. Eu juro, eu excomungo todo mundo. Eu não quero mais fazer nada de oncologia. A clínica que eu estou indo terça-feira é de quê? De oncologia. Oncologia. Óbvio. Muito bem, tá bom. Lobato, obrigado pela sua participação. Foi muito rico. Eu acho que você deve estar nos seus planos, com certeza, mas eu acho que você deveria escrever um livro da tua história. Eu acho que só um podcast não cabe, né? Só um episódio de podcast não cabe tudo que você já viveu. A gente foi até bem acelerado aqui. Agradeço demais a tua presença aqui. Pessoal, obrigado aí por estar nos ouvindo, nos assistindo. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Um grande beijo a todos. Obrigado, Lobato. Obrigado. Valeu, gente.